A pessoa que não consegue desacelerar o seu pensamento, normalmente pode ser levada a um esgotamento mental, se convertendo em um cansaço físico. Podemos minimizar o estresse através da organização das nossas atividades diárias, né? Fazer aquele planejamento que a gente já conversou também, filtrar os estímulos que causam estresse, né? Os fatores que são estressantes. Isso, como que a gente faz? Percebendo, através de uma autopercepção. A pessoa, quando ela se conhece, né, que ela começa a se perceber no dia a dia, que tipo de situação que piora, que tipo de situação que causa esse estresse para ela, né? O que é confortável e o que também não é confortável. E aí ela consegue filtrar o que nós chamamos de estímulos estressantes, que são todas as coisas que no dia a dia levam a pessoa a sentir mais estresse. Planejamento do tempo ajuda? Ajuda também, né? Vocês falaram do dia aí de 24 horas, que tinha que ter 42 horas, né? Tinha que ter 36 horas. Então, planejar também melhor o seu tempo em cada atividade, né? E isso existem profissionais também, que são bastante habilitados para ajudar nesse planejamento. Planejar o tempo mantendo o equilíbrio. Será que não dá para ter assim, um intervalo entre cada atividade? Para evitar aquela tensão de eu tenho que sair correndo de um consultório, ir para o outro consultório, ou sair correndo de um trabalho, ir para a faculdade, levar o filho da escola. Será que não dá para fazer isso de uma maneira que não fique tão estressante? E aí é o que eu convido vocês para fazer, para tentar também se rever nesse sentido, se organizando para conseguir não ter, né? Porque acho que o estresse ele é importante para nos mover, mas por período prolongado também ele prejudica, causando gastrite e outras doenças, como a gente já viu. Pessoa se percebendo, se conhecendo, ela consegue perceber qualquer mudança no comportamento dela, qualquer mudança na rotina dela do dia a dia, tá? E aí ela consegue, com isso, somente quando nós nos conhecemos, conhecemos a nossa rotina, muitas vezes colocamos isso num papel, que a gente consegue modificar alguma coisa no dia a dia, para não nos prejudicar. Como a gente tinha conversado no começo, tanto a depressão como a ansiedade, tem muitos profissionais que ficam naquele bate-papo, né? Na verdade, naquela discussão. O que vem antes? O que é pior? O que a incidência é muito maior na prática? A ansiedade ou a depressão? E a ansiedade também é o mal do século, não é? O que vem a ser a ansiedade? Uma emoção normal, né? Então, a ansiedade também, na devida proporção, ela é normal. Mas a pessoa, no momento da ansiedade, ela se prepara para uma situação que pode ser real, né? Que ela acredite que seja um perigo real ou um perigo imaginário. Então, muitas vezes a pessoa tem aquela preparação antes de acontecer alguma coisa e depois que acontece ela fala, puxa, era só, né? Era só isso? Precisava ter todas essas reações? A ansiedade também, muitas vezes, é frente a situações novas. Será que para aquilo que é confortável, eu preciso me preparar tanto? Não. Então, a ansiedade, muitas vezes, é frente a situações que a gente não conhece, que a gente não sabe como lidar exatamente, né? Então, ela causa um pouquinho mais de ansiedade. E dependendo do grau ou da frequência, ela pode se tornar patológica, acarretando muitos problemas à saúde, tanto física quanto emocional, como transtorno de ansiedade, entre outros distúrbios, tá? E por que será que causa ansiedade? Por que será que algumas pessoas têm e outras não ansiedade? O que diferencia um do outro? Algumas pessoas, elas são mais suscetíveis a desenvolverem, né, distúrbios de ansiedade, tá? Pela própria personalidade da pessoa. Então, a personalidade da pessoa, ela predispõe que a pessoa tenha mais ansiedade. Eventos traumáticos na infância ou na vida adulta, tá? Então, alguma situação que a pessoa se recorde ou não. Então, esses eventos que causem traumas, eles podem ser conscientes, né? A pessoa pode se lembrar, se recordar de alguma coisa que cause a ansiedade, como também pode ser inconsciente. A pessoa, muitas vezes, ela tem a reação, mas ela não sabe por quê, tá? Ela não sabe por quê que ela está sentindo aquilo. Estresse relacionado a doenças físicas também. Então, quando se recebe um diagnóstico de uma doença
grave, uma doença que necessita de um tratamento muito prolongado, que dure muito tempo. Aqui também nós podemos colocar hospitalizações, né, muito longas, de às vezes semanas ou meses. É claro que isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que ficam tranquilamente, dentro das devidas proporções, né? Ficam internadas durante semanas e encaram aquilo de uma maneira tranquila. Conseguem dar a volta por cima, conseguem entender que aquilo é necessário para elas e não se sentem nem estressadas, não entram também em quadros de depressão, que nós vamos falar mais à frente. Então, tudo depende da personalidade, de como a pessoa vai encarar tudo aquilo. Esse estresse relacionado a doenças físicas sérias pode acontecer com a pessoa, mas também com alguém que ela goste, tá? Com entes queridos também, né? Acompanhar, familiares que acompanham também pessoas com doenças sérias, tá? Isso causa uma ansiedade, né? O não saber, o não ter controle, né, do que vai acontecer, então não tem uma programação do futuro, você não sabe com o que você está lidando, também pode causar bastante ansiedade. O acúmulo de estresse, né? Nós vimos já que o estresse em demasia, né? O estresse excessivo também. Personalidade da pessoa. E por que a personalidade da pessoa? Algumas pessoas têm uma personalidade naturalmente mais ansiosa, não tem? Tem pessoas, tem indivíduos que têm mais propensão a outras doenças e alguns mais propensão à ansiedade. Então, a pessoa muitas vezes ela não sabe que ela tem ansiedade, ela acha que ela é uma ótima planejadora, fala não, antes de fazer qualquer coisa eu planejo, eu olho, eu observo, eu penso já no que a outra pessoa vai me falar, qual vai ser minha resposta, né? Em todas as situações eu gosto de saber o que vai acontecer antes, durante, depois. Será que isso é planejamento? Muitas vezes é ansiedade, tá? Aqui a gente coloca o abuso de substâncias como álcool, cigarro e drogas ilícitas. E aqui nós podemos abrir um parênteses grande para isso. Por quê? Porque é aquela coisa, é uma via de mão dupla, né? Algumas pessoas utilizam substância, utilizam a bebida para relaxar, não tem? Tem pessoa que fala, sexta-feira na empresa a gente vê bastante isso também. Não da área da saúde, tá? Por favor, na área da saúde, não. Aquela sexta-feira que você fala, vamos combinar um happy hour, não é? Mas o happy hour nunca é tão saudável, né? É com uma bebidinha ou várias, né? E para quê? Além do relaxamento também, né? Muitas vezes aquele convívio social favorece que as pessoas usem mais, bebam mais, não é assim? Vocês se lembram antes, quando era permitido na balada, pode usar o termo? Na balada, né? Nas festas, em outros locais, era permitido o fumo. Então, muitas vezes as pessoas usavam, né? Além da bebida também, o cigarro na balada, né? Além de para descontrair também, ser uma forma de estar fazendo o que a maioria está fazendo também. E só que a gente sabe que isso, do ponto de vista físico, aumenta a ansiedade, não é? Porque o cigarro tem substâncias que são tóxicas, que aceleram também o coração. E muitas pessoas usam essa bebida, cigarro, fumo para conter a ansiedade, né? Drogas ilícitas também, tá? Por que eu falei que é uma via de mão dupla? Porque utiliza-se para reduzir a ansiedade e outras questões emocionais, só que ela agrava cada vez mais esses quadros. A ansiedade e seus transtornos podem se manifestar de duas maneiras, né? Tanto no corpo, através de sintomas físicos, como também na parte psicológica. Falar um pouquinho de depressão, então, para vocês. Algumas pessoas acham que somente a depressão é que faz parte da saúde mental. A descrição é um transtorno afetivo da saúde mental, causado por uma combinação de diversos fatores, que são os fatores biológicos, genéticos e também psicológicos.